Desembarcou no fim da manhã no Rio de Janeiro. É o primeiro chefe de governo a chegar ao Brasil para a posse de Jair Bolsonaro na semana que vem. Quem tem as informações é o repórter Pedro Figueiredo. Boa tarde, Pedro. E o primeiro compromisso dele é com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Exatamente, Zileide, boa tarde para você, boa tarde a todos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou às 11h15 da manhã. Ele desembarcou na base aérea do Galeão e foi direto para um hotel aqui em Copacabana, acompanhado por um forte esquema de segurança. Ele é esperado a qualquer momento aqui no Forte de Copacabana, onde vai almoçar com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro chegou agora há pouco, há coisa de 5 minutos. Depois do almoço, o primeiro-ministro de Israel participa de uma reunião com Jair Bolsonaro e com o futuro ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, e também o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Esse é apenas o primeiro compromisso do primeiro-ministro de Israel enquanto ele estiver aqui no Brasil. Benjamin Netanyahu vai ter encontros bilaterais com o secretário de Estado norte-americano e com os presidentes de Honduras e do Chile, em Brasília. Antes, se reúne com a comunidade judaica aqui no Rio. Ontem à noite, o presidente eleito Jair Bolsonaro publicou em uma rede social que se reunirá com Netanyahu para discutir novos rumos para o Brasil e Israel e afirmou que Israel é referência mundial em tecnologia para diversos serviços e isso nos interessa. Não há razão para criticar o diálogo, muito menos quando a crítica vem de quem nada fez, só destruiu e roubou o país. Queremos o melhor para o Brasil e para a população brasileira. Desde que foi eleito, Jair Bolsonaro já se reuniu pelo menos 2 vezes com o embaixador de Israel, Yossi Shelley, e já manifestou interesse em transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Na semana passada, Jair Bolsonaro já havia anunciado nas redes sociais parcerias com Israel para beneficiar o Nordeste. Disse que pretende, em janeiro, construir instalação piloto para retirar água salobra de poço, dessalinizar, armazenar e distribuir para a agricultura familiar. O futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, é quem vai a Israel no mês que vem visitar instalações de dessalinização de água. O futuro governo ainda pretende testar tecnologia que produz água a partir da umidade do ar em escolas e hospitais do Nordeste. Um dos objetivos do encontro é estreitar os laços comerciais entre os dois países. Hoje, Israel responde por menos de 1%, tanto das importações quanto das exportações brasileiras. O Brasil importa mais do que exporta para Israel. Só esse ano exportou 293 milhões de dólares, mas gastou 1 bilhão de dólares para importar produtos israelenses. Um déficit na balança comercial de 767 milhões de dólares. O Brasil vende principalmente carne bovina, milho, soja, açúcar e suco de laranja e compra produtos químicos, especialmente inseticidas, adubos e fertilizantes. Não há um espaço tão grande para o aumento desse comércio em razão de decisões governamentais. Ele responde muito mais às necessidades da economia. Agora, há a possibilidade de algum incremento, mas eu diria que as possibilidades mais interessantes são a de cooperação na área de ciência e tecnologia, não tanto na questão do comércio. Bom, o esquema de segurança para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro já está montado em Brasília. A reportagem é do Fabiano Andrade. A organização calcula que entre 250 mil e 500 mil pessoas devem participar da cerimônia de posse na esplanada dos ministérios no dia 1º de janeiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o esquema de segurança é o maior já montado para uma posse em Brasília. São mais de 3.200 policiais militares, civis, federais e bombeiros, além de homens do Exército, Marinha e Aeronáutica. Hoje de manhã, a Força Aérea e o Exército apresentaram uma parte da artilharia que estará na cerimônia. São mísseis antiaéreos guiados a laser, capazes de abater aviões a até 7 quilômetros de distância. Os militares também vão usar um radar portátil para identificar aviões voando a baixa altitude. O espaço aéreo estará fechado num raio de 7 quilômetros da esplanada. É a primeira vez que esses equipamentos são utilizados numa posse presidencial. Também pela primeira vez numa cerimônia aqui em Brasília, o Exército está cercando a parte de baixo da esplanada dos ministérios, perto da Via L4 Sul, com esse material aqui. É uma concertina, uma espécie de arame farpado, só que com lâminas afiadas na ponta. Essa cerca se estende desde o prédio do Ministério Público Federal até o batalhão do Corpo de Bombeiros, que fica perto do Palácio do Planalto.
A polícia vai montar 4 barreiras de revista na esplanada. O controle vai ficar mais rigoroso à medida em que o público se aproxima da Praça dos Três Poderes. Lá, em frente ao Palácio do Planalto, vai ser preciso passar por um detector de metais, parecido com o de aeroportos. Ninguém poderá levar garrafas, bolsas e mochilas, sprays, máscaras, fogos de artifício, guarda-chuvas, nem carrinhos de bebê. O coronel responsável pela operação diz que o rigor na segurança não é só para proteger o presidente, mas para que todos possam aproveitar a cerimônia sem incidentes. Além do eixo de segurança pública, nós estamos trabalhando com o eixo de mobilidade, o eixo de prestação de serviços, o eixo de fiscalização e o eixo de